Sob o sol escaldante do meio-dia, Ana foi emboscada por 2 policiais corruptos, torturada e teve sua moto incendiada. Sua irmã, Sofia, uma jovem oficial do Exército Brasileiro, levantou-se para revidar e descobriu rastros de fundos ilícitos e a secreta Operação Silêncio 7. Quando a verdade estava prestes a vir à tona, uma força sombria, mais antiga que o próprio Estado, iniciou um novo jogo. O sol do meio-dia cravava-se impiedosamente no céu da cidade, fazendo o asfalto das ruas refletir um calor que parecia queimar a pele. O ar estava seco e trêmulo, dificultando cada respiração. Ana, de 26 anos, abaixou ligeiramente a cabeça para suportar o mormaço enquanto pilotava sua scooter preta. Ela vestia uma camisa social branca, que começava a ficar encharcada de suor nas costas, e uma calça jeans azul na altura dos joelhos, que parecia grudar na pele de forma incômoda. Embora a claridade ofuscante deixasse sua visão turva, seus olhos fitavam fixamente à frente. Havia algo muito mais urgente do que o calor torturante. A viagem até a delegacia, que ela vinha planejando há muito tempo com o coração disparado. Cada segundo na avenida tornava-se uma batalha entre a velocidade e a serenidade. A mente de Ana girava, repassando o plano da conversa com o Coronel Vargas, a figura que guardava um grande segredo em sua vida. O peito de Ana subia e descia não apenas pelo calor, mas pelo peso emocional esmagador. O segredo de uma gravidez de 3 meses que ela ainda não havia revelado a ninguém. Por trás de um rosto que parecia determinado havia um turbilhão de medo, raiva e determinação misturados. Ela agarrou o guidão da moto com força. Como se a força daquele aperto pudesse acalmar a tempestade dentro dela. Então, à distância, a rua que antes estava vazia de repente pareceu estranha. 2 figuras altas e corpulentas surgiram à frente, paradas firmemente no meio da faixa, como se esperassem uma presa. Suas sombras projetadas no asfalto se alongavam como uma barreira intransponível. Ana instintivamente diminuiu a velocidade. As batidas do seu coração aceleraram não pelo calor, mas por um pressentimento ruim que subitamente a perfurou. Os 2 homens vestiam a farda bege da polícia militar. No entanto, a maneira como estavam parados, com as pernas abertas e os braços cruzados sobre o peito, não refletia ordem, mas sim ameaça. A moto de Ana parou a apenas alguns metros deles. A fumaça do escapamento subiu para o ar já abafado. Seu olhar encontrou os olhos penetrantes deles que pareciam avaliá-la e desafiá-la. Um silêncio momentâneo tornou-se assustador, como se todo o som da metrópole tivesse desaparecido de repente. No fundo, Ana sabia que aquele encontro não era coincidência. A única dúvida era: seria apenas uma blitz de rotina ou o início de algo muito mais perigoso do que o calor sufocante da tarde? Bruno e André mantinham-se eretos sob o sol abrasador. Seus corpos se agigantavam como um muro bloqueando toda a via. Ambos usavam o uniforme da polícia, mas sem os coletes de identificação padrão. O botão superior da farda estava aberto, como se quisessem propositalmente exibir um ar de selvageria. Seus rostos eram duros e ferozes. Olhares afiados como predadores que acabaram de sentir o cheiro do medo. Bruno, que tinha uma postura mais robusta, encarava Ana com um olhar opressor. Enquanto isso, André permanecia meio passo atrás, com a mão fechada sobre o coldre da pistola em sua cintura. Prontos para fazer qualquer coisa ao redor deles. O ar quente da tarde parecia prender a respiração junto, tornando a situação ainda mais tensa. Bruno deu um passo à frente. Sua mão se estendeu friamente ao pedir os documentos do veículo de Ana. Seus movimentos eram lentos, mas cheios de pressão. Como se cada segundo fosse um jogo psicológico. Ana entregou seus documentos completos com cuidado. Tentando manter a calma, embora seu coração batesse descompassado. Ela tinha certeza de que não havia infringido nenhuma lei. No entanto, o olhar de Bruno, vasculhando cada folha de papel com a testa franzida, mostrava uma intenção diferente. Parecia que ele estava de fato procurando qualquer brecha para culpar, e não para aplicar a lei. O calor intenso que irradiava do asfalto agora se misturava com uma aura de tensão que apertava o peito. Depois de examinar por um longo tempo,
Bruno levantou o rosto com um sorriso sutil que provocava arrepios. Sua documentação está completa, disse ele com um tom monótono que paradoxalmente soava ameaçador. Mas você estava pilotando rápido demais nesta via urbana. Isso é uma infração grave. As palavras saíram como uma sentença unilateral, sem dar espaço para Ana se explicar. Ela sabia que a acusação não tinha fundamento. A rua pela qual passará estava deserta e a velocidade de sua moto era razoável. Mas ao encarar os olhos duros de Bruno, percebeu que a lógica não venceria aquela situação. André, que até então estava calado com o rosto tenso, de repente avançou meio passo e gritou alto. Sua voz cortou o ar quente, ordenando que Ana descesse da moto imediatamente. O tom de sua voz não era um comando de procedimento padrão, mas um berro grosseiro e coercitivo. A vibração de sua voz fez com que alguns motoristas que passavam diminuíssem a velocidade, olhando com receio. Ana respirou fundo, contendo uma onda de raiva e medo, e desligou o motor. Diante dela, Bruno e André estavam parados como atores prontos para encenar um ato de violência que já haviam planejado. A tarde escaldante tornava-se agora um palco de injustiça. E Ana sabia que estava no epicentro de um perigo inevitável. Assim que os pés de Ana tocaram o asfalto que queimava as solas de seus sapatos, Bruno agiu rápido. Com uma mão grande e áspera, ele arrancou a chave da ignição e a segurou com força, como se guardasse um espólio de guerra. Seu sorriso sutil transformou-se em um olhar frio e ameaçador. Se quiser sua moto de volta, disse ele com voz baixa, mas firme, pague R$1.000 agora mesmo. As palavras caíram como uma marreta no meio do calor da tarde, fazendo o peito de Ana palpitar violentamente. Não havia notificação de multa, não havia prova da infração, apenas uma exigência unilateral impregnada com o cheiro da extorsão. Ana endireitou o corpo. Embora o coração disparasse, seu olhar recusava-se a se curvar. Com uma voz controlada para manter a firmeza, ela respondeu que não havia regulamento oficial que permitisse uma cobrança daquele valor ali no local. Todos os meus documentos estão em dia e eu não excedi a velocidade. O senhor não tem motivo para reter meu veículo, disse ela com firmeza. O ar, que já estava quente, agora parecia ferver entre eles. Alguns motoristas que passavam desaceleravam, olhavam rápido e iam embora, como se sentissem um perigo invisível. André, posicionado meio passo atrás, começou a ficar tenso. Seu maxilar endureceu. Os músculos do pescoço pareciam saltar como cabos de aço. Seu olhar era penetrante, como se segurasse o desejo de explodir. Cada respiração sua soava pesada, sinalizando uma fúria pronta para detonar a qualquer momento. Com um movimento sutil, ele se aproximou mais de Bruno. A atmosfera na rua tornava-se cada vez mais sufocante, como se o ar tivesse parado de circular, restando apenas o zumbido quente dos motores dos veículos presos ao redor deles. A breve batalha de palavras transformou-se em um teste de coragem. Ana recusou veementemente entregar o dinheiro. Mesmo quando Bruno inclinou o corpo para perto, até que seu rosto estivesse a apenas um palmo de distância. Não tente resistir, sibilou ele. Mas Ana continuou olhando para frente, sem vacilar. Por trás de seu olhar, ela sabia que havia um segredo a ser protegido e uma dignidade que o dinheiro não podia comprar. A tensão atingiu o pico, criando um círculo de silêncio carregado de ameaça. Como se a tarde tórrida estivesse se preparando para testemunhar o início de uma violência maior. O ar da tarde, que parecia assado, pressionou ainda mais quando Ana finalmente mencionou o nome do Coronel Vargas, o superior daqueles dois oficiais, como destino de sua viagem. Suas palavras saíram firmes, mas instantaneamente criaram um silêncio estranho que engoliu todos os ruídos da rua. André, parado ao lado de Bruno, pareceu chocado. Suas sobrancelhas se ergueram e sua respiração travou. O brilho em seus olhos, que antes continha apenas raiva, mudou subitamente, como alguém que acabará de ouvir uma palavra proibida. Bruno olhou rapidamente para o parceiro. Como se esperasse um sinal, enquanto Ana permanecia ereta encarando ambos sem medo. Apesar de seu peito bater forte, André afastou-se alguns passos. Suas costas ficaram rígidas como aço.
Com um movimento rápido mas cauteloso, ele tirou o celular do bolso da calça da farda. Seus dedos pressionaram a tela, movimentos que pareciam cheios de sigilo. Seu rosto se abaixou, sua boca moveu-se num sussurro quase inaudível. Da distância onde Ana estava, ouvia-se apenas vagamente um cochicho apressado, como um código sendo passado para alguém do outro lado da linha. A atmosfera ao redor, já quente, parecia ficar mais pesada, como se o ar ao redor deles também estivesse ouvindo aquela conversa secreta. Não estava claro o que estava sendo dito, mas a mudança na expressão de André era nítida. As linhas duras de seu rosto transformaram-se numa mistura de ansiedade e obediência, como quem recebe uma ordem irrefutável. De vez em quando, seus olhos desviavam para Bruno, dando um sinal breve e carregado de um significado obscuro. Bruno apenas assentiu levemente, seu sorriso torto confirmava que algo muito maior estava em andamento. Ana sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Seu instinto gritava que aquela conversa não era apenas um relatório breve, mas o início de algo muito mais perigoso. Quando André desligou o telefone e se aproximou novamente, seu olhar havia mudado completamente, frio, brutal e cheio de intenções malignas. Sem dar chance para a conversa, um tapa violento atingiu o rosto de Ana, fazendo sua cabeça girar e cortando seu lábio. O estalo da palma na pele soou claro, quebrando o silêncio da rua quente. A dor ardeu por todo o seu rosto. No entanto, o que foi mais agudo foi a brasa de raiva que se acendeu instantaneamente em seu peito. Ana devolveu o olhar com olhos flamejantes. Consciente de que o jogo que enfrentava não era mais apenas uma blitz de trânsito. Era um novo capítulo de uma ameaça muito mais sombria. A risada de Bruno explodiu como som de ferro batendo insultante, contrastando com o ar da tarde que parecia estagnado. Após ouvir o sussurro breve de André, ele olhou para Ana com um olhar triunfante. Como se todo aquele evento fosse apenas um jogo arranjado. Com passos largos, Bruno aproximou-se da scooter preta de Ana. Seus movimentos eram calmos, mas de cada gesto emanava uma intenção aterrorizante. De uma pequena bolsa presa ao cinto tático, ele tirou uma garrafa com líquido inflamável, sacudindo-a lentamente como se saboreasse os segundos antes da destruição começar. Sem muitas palavras, Bruno começou a despejar o combustível por todo o corpo da moto. O cheiro forte invadiu imediatamente as narinas, tornando o ar ao redor ainda mais irrespirável. A luz do sol refletida nas gotas de combustível brilhava como um sinal de perigo. Ana, parada a alguns passos de distância, sentiu o corpo enrijecer, a respiração presa. As pessoas na calçada que antes apenas assistiam, agora recuavam lentamente. Alguns tapavam a boca para abafar gritos. Quando o isqueiro foi aceso, o som da pequena fricção soou como uma explosão no meio do silêncio tenso. Num instante, as línguas de fogo avançaram rápido, engolindo a moto de Ana que acabará de ser estacionada. A pintura preta e brilhante derreteu. Os pneus estouraram com pequenos estrondos e uma fumaça espessa e acinzentada subiu ao céu, aumentando a temperatura que já era torturante. Ana gritou histericamente não apenas pela perda do veículo, mas pela raiva e injustiça que queimavam seu peito. Mas antes que pudesse se aproximar, um chute forte de Bruno acertou em cheio seu estômago. Seu corpo foi arremessado contra o asfalto quente. A dor irradiou aguda até os ossos, fazendo sua visão escurecer e o ar faltar. Bruno abaixou-se perto de Ana, que estava caída no chão. Sua voz era baixa, mas afiada, perfurando os ouvidos. Nunca procure o Coronel Vargas ou você vai desaparecer. A ameaça soou como uma sentença de morte, acompanhada de um olhar que pregava o medo em qualquer testemunha. André estava atrás dele, com um rosto inexpressivo, mas seu olhar confirmava total lealdade àquela violência. Ao redor deles, a fumaça espessa misturada com os gritos de pânico dos cidadãos criava uma névoa de terror que pairava no ar em plena luz do dia. A rua, que antes era apenas passagem de pessoas, transformou-se em um palco de crime inesquecível, marcando o início de uma conspiração muito mais obscura do que Ana poderia imaginar. O som da sirene da ambulância cortou a tarde abrasadora quando o corpo fraco de Ana foi finalmente levado ao hospital por alguns moradores movidos pela compaixão.
O cheiro de gasolina ainda impregnado em sua pele misturava-se com o cheiro de sangue e fumaça, tornando o ar na emergência sufocante. Médicos e enfermeiros moviam-se rápido, checando os sinais vitais, limpando as feridas em seu rosto inchado e cobrindo a marca do chute no estômago com bandagens grossas. Cada toque do tratamento médico apenas revelava camadas do sofrimento que Ana carregava. Não eram apenas feridas físicas, mas feridas na alma, muito mais sombrias e profundas. Por trás das pálpebras que se abriam lentamente, Ana sentia o mundo girar. As luzes brancas ofuscantes do teto do hospital pareciam forçar seus olhos a permanecerem abertos. Mas seu corpo parecia tão pesado. Sua respiração era curta. O peito ainda doía devido ao impacto do pé de Bruno. Mas o mais torturante não era aquela dor. Dentro de seu útero, o feto de 3 meses era um segredo que continuava pulsando, lembrando-a das noites escuras envolvendo o Coronel Vargas, o superior em quem antes confiava. Um segredo que ela guardava a 7 chaves. Embora cada segundo aumentasse o peso que parecia esmagar sua alma, quando sua consciência retornou completamente, a figura de Sofia já estava de pé ao lado da cama. A camiseta verde-oliva lisa que vestia o corpo de sua irmã contrastava com as paredes brancas do hospital. Enquanto a calça camuflada do exército brasileiro reforçava sua identidade militar de disciplina rígida. O rosto de Sofia estava tenso, seu olhar afiado como aço forjado na fúria. Cada expiração soava pesada. Sinal de uma emoção contida para não explodir. Ela encarava os ferimentos de Ana com o maxilar travado. Como se tentasse segurar uma onda de raiva capaz de destruir qualquer um que fosse o culpado. A atmosfera do quarto estava cheia de uma tensão quase palpável. Sofia inclinou-se um pouco. Seus dedos fortes fecharam-se em punho na lateral da cama. Quem fez isso? Sua voz era baixa, mas ecoava como uma ordem no campo de batalha. Ana engoliu em seco. Seu coração guerreava entre o desejo de ser honesta e o medo das consequências. Ela relatou a violência que sofreu, a emboscada, as acusações falsas, a moto incendiada e o chute brutal. No entanto, sua língua congelou quando estava prestes a mencionar o segredo mais sombrio, a gravidez que envolvia o Coronel Vargas. Nos olhares das duas entrelaçavam-se a raiva, a tristeza e uma determinação que acenderia o próximo capítulo de resistência. O quarto do hospital estava envolto em um silêncio pesado. Acompanhado apenas pelo tic-tac do relógio na parede e pelos monitores que apitavam suavemente de vez em quando. A luz branca do hospital refletia um brilho frio no rosto pálido de Ana, realçando o resto dos hematomas em sua bochecha. Com a respiração ainda curta e a voz trêmula, Ana começou a detalhar a cronologia dos eventos. Ela contou como os 2 policiais, Bruno e André, pararam sua moto, verificaram os documentos que estavam em ordem, acusaram-na de excesso de velocidade, até reterem a chave e exigirem o suborno. Todos os detalhes foram mencionados claramente, desde os gritos grosseiros até as ameaças que acompanhavam cada movimento. No entanto, quando a história chegou ao motivo de sua viagem à delegacia, a língua de Ana pareceu travar na garganta. As palavras que iriam sair pareciam congelar. Por trás de seus olhos marejados, a imagem do Coronel Vargas surgiu. Seu rosto calmo, mas cheio de ameaça. A voz fria avisando para que o segredo da gravidez nunca fosse revelado. O medo que aprisionava sua mente voltou a bater como uma onda escura. Cada segundo parecia eterno, e embora seus lábios tivessem se entreaberto, nenhuma frase conseguiu escapar. Ana escolheu o silêncio, engolindo todo o segredo que queimava seu peito. Sofia permaneceu ao lado da cama. Seu rosto firme como uma escultura de bronze. A camiseta verde militar parecia contrastar com o lençol branco que cobria Ana. Como se separasse o mundo da firmeza do mundo da dor. Cada palavra que saía da boca de sua irmã era absorvida atentamente. O maxilar de Sofia parecia endurecer, os músculos saltavam, mostrando a raiva que continuava a aquecer sob a calma exterior. Sua mão esquerda apertava com força até os nós dos dedos ficarem brancos. Enquanto isso, seu olhar nunca deixava o rosto de Ana. Como se canalizasse força através daquele olhar.
No coração de Sofia, o juramento militar que fez de proteger a pátria e a família pulsava forte. A brasa da vingança acendia uma determinação impossível de apagar. Ela sabia que a justiça não viria sozinha. A justiça precisava ser conquistada. Sem precisar ouvir a história completa, Sofia já sentia a profundidade do crime que atingira sua irmã. O silêncio de Ana tornou-se um sinal ainda mais alto. Havia algo muito maior e mais obscuro do que o que acabará de ser dito. E foi ali que a determinação de Sofia de exigir responsabilidade começou a ser forjada em uma força inabalável. Os passos de Sofia ecoavam alto no corredor da delegacia. Cada batida de seu coturno refletia a raiva que fervia. A camiseta verde e a calça camuflada do exército que ela usava afirmavam sua autoridade como combatente, fazendo com que alguns policiais pelos quais passava olhassem com expressões constrangidas. O ar dentro do prédio era muito diferente do calor da tarde lá fora, frio e carregado de tensão. Como se aquelas paredes pintadas de bege guardassem segredos que não queriam ser revelados. Sofia não esperou por orientação, foi direto para a área de atendimento. Seus olhos afiados varriam cada canto, procurando os dois rostos que ocupavam sua mente, Bruno e André. No entanto, até nas salas mais internas, os dois oficiais não foram vistos. As mesas de trabalho pareciam organizadas, mas vazias. Restavam apenas sussurros baixos de alguns policiais que trocavam olhares quando Sofia passava. O som dos sussurros parecia um código que não queriam que estranhos ouvissem. Sofia parou no meio da sala. Sua respiração estava regular, embora seu coração estivesse em tumulto. Ela podia sentir os olhares vigilantes por trás das portas de vidro e frestas das janelas. Olhares que não eram apenas curiosos, mas como se calculassem o quão longe ela iria. A delegacia, que deveria ser um bastião da lei, parecia um covil cheio de sombras. Uma porta lateral finalmente se abriu devagar, revelando a figura do Coronel Vargas, um chefe de polícia de constituição robusta, com uniforme completo e insígnias de alta patente refletindo a luz das lâmpadas. Um sorriso simpático estava cuidadosamente colocado em seu rosto, como se nenhuma tempestade estivesse ocorrendo. Com passos calmos, ele se aproximou de Sofia e a convidou para sentar em seu escritório organizado. Sofia, sem desfazer o olhar penetrante, contou todo o ocorrido, a emboscada, a extorsão, o espancamento e a moto de Ana sendo queimada. Vargas ouviu com acenos lentos de cabeça. De vez em quando soltava um suspiro longo, como se compartilhasse daquela indignação. Quando Sofia terminou de falar, Vargas fez promessas doces. Fique tranquila, Tenente Sofia, todas as despesas hospitalares serão por minha conta. Vou garantir que os culpados sejam punidos. A frase soou suave, quase tranquilizadora. Mas o instinto militar de Sofia recusava-se a acreditar, havia algo por trás do olhar de Vargas que não condizia com suas palavras. Uma vibração sutil, como alguém encobrindo algo. O cheiro da mentira pairava levemente no ar da sala, dando a Sofia a certeza de que quem estava à sua frente não era apenas um superior da polícia preocupado, mas alguém que talvez estivesse no centro de um jogo obscuro muito maior do que parecia. Assim que Sofia saiu do escritório de Vargas, o corredor da delegacia, antes silencioso, de repente pareceu opressor. O ar frio do ambiente parecia prender a respiração, preparando o palco para uma violência inesperada. Sem aviso, um chute forte atingiu suas costas por trás. Seu corpo foi arremessado contra o chão de mármore frio. O som do impacto ecoou por todo o corredor. Sofia grunhiu, mas seu olhar virou-se imediatamente para trás. Capturou a figura de Bruno de pé com um sorriso cínico, os olhos cheios de satisfação pelo ataque covarde. Antes que Sofia pudesse se levantar, André avançou rápido com braços grossos como toras. Ele agarrou o ombro de Sofia e a arrastou para fora do prédio. O som do atrito dos coturnos de Sofia contra o chão era ensurdecedor, misturado com os gritos de surpresa de alguns funcionários que não ousavam se aproximar. A porta da frente da delegacia foi aberta com violência, cuspindo-os para o pátio iluminado pelo sol da tarde. Lá, dezenas de cidadãos que por acaso estavam nos arredores pararam de repente,
olhando com um misto de horror e descrença. O que deveria ser um local de proteção legal transformou-se em um palco de violência perpetrada pelos próprios agentes da lei. Bruno desferiu imediatamente socos em sequência, canalizando a fúria brutal que continha desde o início. Seus punhos grandes atingiram o ombro e o braço de Sofia, fazendo seu corpo cambalear. André não foi menos sádico. Seus chutes atingiram a cintura e as costas, forçando Sofia a dobrar os joelhos. Entre o som da respiração presa, a ameaça soou alta. Isso é um aviso. Não se meta ou terá o mesmo destino da sua irmã. A frase foi lançada de forma cortante, invadindo os ouvidos de cada cidadão que assistia, confirmando que um poder sombrio exibia sua autoridade em plena luz do dia. Mas Sofia não era uma mulher comum. Por trás do corpo que cambaleava, sua respiração começou a se regular como a de um soldado avaliando o terreno. A dor no ombro e nas costas ela empurrou para o fundo da mente. Com uma determinação de aço forjada na disciplina militar, ela firmou a base nos pés. Levantou-se devagar, embora o sangue escorresse pelo canto da boca. O brilho em seus olhos transformou-se em uma brasa fria, afiada e calculista. Sem medo, Sofia endireitou as costas, encarando diretamente os dois agressores. No silêncio que subitamente engoliu a tarde quente, todos os presentes puderam sentir a mudança no ar. O sinal de que uma resistência feroz estava prestes a explodir. Apenas um instante após se levantar, Sofia lançou um contra-ataque rápido e preciso. Seus movimentos eram ágeis como um raio. Resultado de anos de treinamento como oficial do exército. Com um movimento de braço calculado, ela atingiu o rosto de Bruno exatamente no queixo. O som do impacto foi alto, fazendo o corpo grande de Bruno ser jogado para trás e cair, batendo no chão do pátio. Sua farda bege ficou empoeirada, enquanto seus olhos se arregalaram segurando a dor e o choque. O ataque não foi apenas um golpe físico, mas também um tapa moral que derrubou a arrogância dos policiais corruptos diante do público. Sem dar tempo para o oponente respirar, Sofia virou-se para André que tentava avançar. Com um passo firme, ela chocou-se contra o corpo grande dele, empurrando-o com toda a força contra a grade de ferro da delegacia. O som do metal rangendo e quebrando ecoou, rompendo o ar quente da tarde. André cambaleou violentamente, suas costas bateram no ferro até a grade quase ceder. Um gemido de dor foi ouvido, mas Sofia não baixou o olhar nem um pouco. Todo o movimento foi feito sem hesitação, mostrando a precisão de uma combatente acostumada a enfrentar ameaças reais. Com o peito subindo e descendo cheio de fúria, Sofia permaneceu de pé no meio do pátio. Sua voz trovejou como um comando de guerra, atravessando a multidão de cidadãos que olhava estática. Nós somos as vítimas. Não deixem que o poder tirano vença, gritou ela com força. As palavras quebraram o silêncio que prendia a respiração de todos, ecoando até por trás das paredes da delegacia que por tanto tempo fora uma fortaleza do medo. Os cidadãos que antes apenas assistiam em silêncio, agora começavam a se mexer. Alguns levantavam celulares gravando o ocorrido. Outros trocavam olhares com olhos brilhando, sentindo o espírito de resistência rastejar em seus peitos. As batidas dos corações e os gritos da massa, cada vez mais volumosos, misturavam-se com o som do ferro que ainda vibrava, criando um ritmo de resistência imparável. Sofia estava no centro daquele círculo. Sua figura tornou-se um símbolo da coragem do povo que se recusava a curvar-se diante de um poder podre. Cada movimento, cada palavra dita acendia um fogo maior do que apenas uma raiva pessoal. Um fogo que convocava a consciência de que a lei não podia ser distorcida por aqueles que deveriam aplicá-la. Sob o sol escaldante do meio-dia, a resistência de Sofia transformou-se em uma mensagem dura para todo o sistema corrupto. A coragem de uma única pessoa podia abalar as muralhas da injustiça. A multidão que antes estava barulhenta foi se calando aos poucos, deixando apenas um burburinho baixo entre respirações ainda ofegantes. No meio do pátio bagunçado da delegacia, um ancião da comunidade de idade avançada caminhou em direção a Sofia. Suas roupas gastas contrastavam com a dignidade que emanava de seus olhos cheios de experiência. Com movimentos cautelosos, ele tocou o braço de Sofia e abaixou o rosto.
como se temesse que outros ouvidos escutassem. Um sussurro grave saiu de seus lábios: isso não é apenas obra de dois policiais ruins. Há um fluxo de dinheiro enorme e documentos secretos envolvendo a cúpula da polícia e políticos. A frase foi lançada como uma flecha, atravessando a barreira de raiva de Sofia e abrindo um novo espaço muito mais sombrio. Sofia virou-se rapidamente, encarando o rosto enrugado, mas firme, do ancião. Seu olhar de soldado leu imediatamente a sinceridade e, ao mesmo tempo, a profunda inquietação. Por trás do tumulto que começava a diminuir, aquelas palavras soaram como uma porta secreta que se abria de repente. Sofia sentiu uma atmosfera diferente. Não era apenas raiva pelo espancamento da irmã, mas também a vibração de um perigo mais amplo. Seu instinto militar trabalhou imediatamente, juntando as peças da informação. Bruno e André eram apenas executores de campo, enquanto a verdadeira força se escondia muito atrás da estrutura oficial que deveria promover a justiça. Os segundos seguintes pareceram passar em câmera lenta. A lembrança do olhar calmo, mas cheio de camadas de mistério de Vargas, cruzou sua mente novamente. A promessa doce de custear o hospital agora soava como tática de distração. Imagens de fluxo de caixa 2, manipulação de documentos e conchavos políticos começaram a formar um padrão assustador. Sofia olhou ao redor. Os rostos dos outros policiais que antes apenas se calavam, os cochichos que nunca paravam. Até o jeito como olhavam parecia guardar um juramento mudo. Tudo indicava uma coisa: aquela delegacia não era um bastião da lei, mas um ninho de conspiração. No silêncio que agora pressionava, Sofia sentiu sua determinação dobrar de tamanho. O caso de Ana revelava-se apenas a ponta do iceberg, e a violência de Bruno e André apenas fragmentos de um plano muito maior. A voz do ancião continuava ecoando, exigindo uma coragem maior do que a simples vingança. Sofia compreendeu que o próximo passo não era mais apenas exigir justiça para a irmã, mas expor a rede de sombras que se enraizava no centro do poder. Sob o céu da tarde que ainda ardia, o juramento militar dentro dela transformou-se em uma missão mais profunda: lutar contra o sistema obscuro que corroía o país por dentro. Naquela noite, depois que a multidão se dispersou lentamente, Sofia moveu-se com calma, mas em alerta total. Alguns moradores que antes apenas assistiam agora se aproximavam sorrateiramente, deslizando pedaços de informação como peças de um quebra-cabeça. De sussurros quase inaudíveis, surgiu a imagem de um fluxo de dinheiro sujo muito bem organizado. Dinheiro na casa dos bilhões fluía através de contas fantasmas e projetos de construção que nunca existiram na prática, estradas rurais não pavimentadas, prédios que só existiam no papel. Todas as evidências iniciais apontavam para um padrão extremamente planejado. Não era apenas um crime espontâneo. O nome do coronel Vargas foi mencionado várias vezes naquelas conversas baixas. Ele era citado como controlador das sombras, apertando botões por trás da mesa do poder, garantindo que cada centavo sujo se movesse sem deixar rastros. Os moradores que ousavam falar descreviam como Bruno e André eram apenas peões de campo. Executores brutos pagos para amedrontar e calar a boca de qualquer um que se aproximasse do segredo central. Para Sofia, aqueles fragmentos de informação eram como pregos selando uma conclusão importante. Seu encontro com Vargas não fora coincidência, mas o portal que a guiava ao centro do redemoinho do crime. Quanto mais ouvia, mais Sofia descobria um código misterioso: Operação Silêncio 7. Cidadãos que mencionavam esse termo sussurravam com medo, como se apenas dizer o nome pudesse atrair perigo. O código estava ligado às próximas eleições. Um grande plano para controlar a opinião pública através do terror e de informações falsas. Havia boatos de que o fundo obscuro era usado para financiar milícias digitais, espalhar fake news e oprimir opositores políticos. Todos os detalhes revelados confirmavam que aquela rede não era apenas uma pequena máfia, mas uma máquina gigantesca que fundia crime, finanças, violência e política numa unidade quase intocável. Sofia ouvia cada palavra com o maxilar travado. Seus olhos eram afiados como aço. Seu instinto militar trabalhava rápido, montando os fatos num mapa de ameaças mais amplo do que imaginara ao sair do hospital.
Agora estava claro para ela. O crime contra Ana não fora um incidente pessoal, mas parte de um esquema de poder que montava nas costas do medo do povo. Sob o céu noturno que começava a ficar denso, ela sentiu a determinação endurecer e virar missão. A próxima batalha não era mais sobre vingança pela irmã, mas sobre desmantelar a elite que governava o país por trás de uma cortina escura. A noite avançava e o hospital, que antes estava movimentado, começou a ficar silencioso. As luzes dos corredores refletiam uma luz pálida, deixando sombras longas no chão. Na sala de espera vazia, Sofia estava sentada com o rosto sério, encarando folhas de anotações com nomes, horários e fragmentos de informações que conseguirá com os moradores. Seus dedos treinados tamborilavam na mesa devagar, traçando estratégias como se estivesse numa operação militar. No entanto, no meio de sua concentração, os pelos de sua nuca se arrepiaram de repente. Seu instinto de soldado gritou. Havia algo se movendo fora de seu campo de visão. Ela levantou-se e olhou pela janela. Por trás da cortina fina, via-se a silhueta de pessoas desconhecidas andando de um lado para o outro na frente do hospital. Seus movimentos não eram de visitantes comuns, eram organizados demais, alertas demais, como se quisessem marcar presença propositalmente. De vez em quando, o brilho metálico na cintura de um deles era visível, fazendo o peito de Sofia endurecer. Ela conhecia bem a linguagem corporal de agentes ou mercenários. Não eram perseguidores amadores, mas vigias treinados. Aquelas sombras espreitavam como lobos famintos esperando o comando para atacar. Quando Sofia voltou a se sentar, seu celular vibrou suavemente. A tela acendeu mostrando uma mensagem curta de remetente desconhecido. Pare ou sua família vai desaparecer. As palavras eram simples, mas o impacto foi pesado. Como uma bala disparada direto no peito. Sofia segurou o celular com força. Seus olhos se estreitaram contendo a turbulência interna. Ela sabia que a ameaça não era um aviso vazio. Eles sabiam quem ela era, conheciam sua família e tinham coragem de apertar o botão do terror a qualquer momento. A corrente de poder que ela enfrentava revelou-se muito mais profunda, envolvendo um sistema capaz de invadir a esfera pessoal sem limites. Em vez de se acovardar, a ameaça apenas fortaleceu a convicção de Sofia. Ela olhou diretamente para a porta do quarto onde Ana estava internada, sentindo o peso da responsabilidade aumentar. Aquilo não era mais sobre criminalidade local, não era mais apenas sobre dois policiais brutais na rua. O que aconteceu com Ana era apenas uma pequena parte do grande plano de uma rede secreta que se estendia até o centro do poder. Com a respiração pesada mas regular, Sofia firmou seu coração. Sabia que o caminho à frente estava cheio de perigos, mas recuar não era uma opção. Cada passo agora era uma guerra aberta contra sombras invisíveis. Uma guerra que poderia decidir o destino de sua família, e talvez até o destino da nação. A madrugada se aproximava quando Sofia deixou o hospital com passos silenciosos. A cidade, geralmente barulhenta, parecia prender a respiração. As luzes da rua estavam fracas, como se quisessem esconder seus movimentos. Um galpão velho na periferia da cidade tornou-se o ponto de encontro arranjado por um oficial sênior da inteligência do exército, uma figura que fora seu mentor durante a formação militar. O prédio erguia-se sombrio entre as árvores. As paredes estavam enferrujadas e a porta rangeu baixo ao ser aberta. Lá dentro, havia apenas a luz de uma pequena lâmpada pendurada abaixo, espalhando sombras longas que dançavam no chão de concreto rachado. A figura do mentor surgiu da escuridão, vestindo uma jaqueta de couro preta gasta e um boné de campo. Seu olhar era penetrante, mas caloroso, como um mestre que entende o peso da missão de sua pupila. Sem muita conversa, ele entregou uma pasta grossa cheia de documentos confidenciais. Todas as provas estão aqui, disse ele baixo, mas firme. Dentro da pasta havia relatórios financeiros, fotos de satélite e gravações de comunicações que mostravam o envolvimento do Coronel Vargas em uma rede de tráfico de armas internacional. A rota do contrabando, descobriu-se, era financiada pelo desvio de verbas públicas, camuflando o fluxo de bilhões através de projetos fictícios. Folha após folha que Sofia virava revelava fatos que faziam sua respiração travar.
Nomes de generais e políticos de alto escalão estavam listados claramente, ligando-os numa corrente de conspiração organizada. Havia códigos de operação, registros de transações e até planos de mapeamento de poder para as eleições. Quanto mais ela lia, mais claro ficava que Bruno e André eram apenas peões brutos e irrelevantes diante dessa força colossal. Até a figura de Vargas parecia um intermediário de um poder mais obscuro, parte de um centro de controle que ia muito além do quartel da polícia. Sofia fechou a pasta com os dedos tremendo levemente. Não de medo, mas por perceber a dimensão do campo de batalha em que acabará de entrar. A luta por justiça para Ana estava conectada a um escândalo de Estado capaz de abalar as fundações do poder. Ela olhou para o mentor com um olhar cada vez mais firme. Consciente de que seu próximo passo não seria apenas desvendar um caso familiar, mas abrir as portas para um escândalo político e militar de escala nacional. Sob a luz fraca, Sofia reafirmou seu juramento. Não havia volta. Mesmo que o próprio país tremesse com a verdade que ela iria revelar. O ar no galpão velho de repente ficou tenso quando a única lâmpada se apagou sem aviso. Num instante, o local mergulhou na escuridão total, deixando apenas o som do coração de Sofia batendo acelerado. O cheiro de poeira e ferrugem parecia mais denso, enquanto cada pequeno ruído soava amplificado. Apenas o som de passos se aproximando, lentos, regulares e calculados, quebrou o silêncio assustador. Sofia encostou-se numa parede. Seu instinto de soldado estava em alerta máximo. Seus dedos foram para o bolso da jaqueta, prontos para enfrentar a ameaça invisível. No meio daquele breu, uma voz grave sussurrou tão perto como se falasse direto em seu ouvido. Você está lutando contra as sombras mais antigas que este país. Vargas é só uma isca. Siga-nos se quiser saber quem é o verdadeiro inimigo. As palavras rastejaram por cada poro do espaço frio e perfuraram a alma. Sofia prendeu a respiração, sentindo uma aura indefinível. Não era apenas uma ameaça, mas uma força que ultrapassava a estrutura militar ou policial que ela conhecia. Todo o treinamento de combate que já fizera parecia insignificante diante de uma figura capaz de desaparecer sem som. De repente, a luz de emergência acendeu com um brilho vermelho fraco. Sofia olhou rápido para cima, seus olhos varrendo cada canto do galpão. No entanto, a figura que falará já tinha sumido como uma sombra que nunca existiu. Mais surpreendente ainda, os documentos secretos que ela acabará de segurar também haviam sumido de suas mãos. Apenas uma pasta vazia restava sobre a mesa de madeira empoeirada. Como se todas as provas que ela teve em mãos fossem apenas uma ilusão montada para testar seus passos. O silêncio que envolvia o galpão agora transformava-se numa parede invisível, pressionando de todos os lados, tornando o ar pesado para respirar. Sofia ficou parada, estática, a respiração ofegante. Sua mente corria lembrando cada segundo do ocorrido. Porém, não havia uma única pista concreta. A consciência a atingiu. O verdadeiro jogo tinha acabado de começar e o inimigo que enfrentava estava muito além de Vargas, Bruno ou André. Não era mais apenas uma luta contra policiais corruptos ou uma rede de dinheiro sujo, mas contra as sombras do poder que eram mais antigas que o próprio Estado brasileiro. Com o maxilar travado, Sofia encarou a escuridão que voltará a ficar silenciosa. Ela sabia que o próximo passo a levaria para um campo de guerra que não